juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos estudando o livro Libertação, de Chico Xavier e André Luiz, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Nós vamos ver hoje o capítulo 17, Assistência Fraternal. No segundo dia de serviço espiritual definitivo, na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação aureolava-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico, que novamente se revestia das doces claridades da paz. A casa transformou-se. Desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções de trabalho. Teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga, conheciam a crueldade dos ex-companheiros, e porque muitos apaniguados de Gregório viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório da esposa de Gabriel, Gúbio começou por traçar expressivas fronteiras ao redor da casa, mantidas dali em diante sob a responsabilidade dos colaboradores de Sidônio, que Sidônio nos cedera por gentileza. Vocês lembram, né? Aqueles 12 espíritos que vieram ajudar. Enquanto aprestávamos à defensiva, o jovem casal louvava a alegria que lhes retornara aos corações. Margarida sentia-se leve, bem disposta, rendia graças ao Eterno pelo milagre com que fora contemplada. O esposo formulava 1000 promessas de trabalho espiritual, com o júbilo do neófito embriagado de sublime esperança. De nosso lado, porém, as responsabilidades passaram a crescer. Atendendo às determinações de Gúbio, Saldanha dirigiu-se ao interior da casa e trouxe, por influência indireta, velha serva encarnada, que espanou móveis, bruniu adornos e abriu as janelas, dando passagem a vastas correntes de ar fresco. O prédio como que se reconciliava com a harmonia. As medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas, quando vozes ásperas se fizeram ouvir, partidas da via pública. Elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu, junto de nós, desapontado e algo aflito. Nosso instrutor paternalmente lhe recomendou: vai, meu amigo, e mostra-lhes um novo rumo. Tem coragem. E resiste ao venenoso fluido da cólera. Usa a serenidade e a delicadeza. Saldanha estampou na fisionomia perceptível gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Uma das entidades de horrível semblante, de mãos à cintura, gritou-lhe irreverente: então, o que houve aqui? Traindo o comando? O interpelado, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme: meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Ah, disse o outro sarcástico, tens agora o direito? Veremos. E tentando insinuar-se de maneira direta, clamou: deixa-me entrar. Não posso, esclareceu o ex-perseguidor. A casa segue noutra direção. O interlocutor lançou-lhe um olhar de revolta insofreável e indagou estentórico: que tens na cabeça? No lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? Nada tenho que me penitenciar. O visitante fez cara tonha de irritação extrema e aduziu: Gregório saberá. E retirou-se acompanhado pelos demais. Transcorridos alguns instantes, outros elementos assomaram à entrada, assustadiços e insolentes, com a repetição dos mesmos quadros. Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico. Olha que interessante, abrigo, viu só? Opondo-se às marchas de sombra que provinham dali, e naturalmente atraídos por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora que se ajoelhou à entrada suplicando: benfeitores de cima, que nos congregaste nesta casa em serviço de luz, livrei-me da aflição, piedade, piedade. O nosso instrutor atendeu-a imediatamente, permitindo-lhe a passagem. E no pátio ao lado, contou em pranto que se mantinha há muito tempo num edifício próximo, segregada por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício.
Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Penitenciava-se, pretendia outra vida, outro rumo, implorava asilo e socorro. O orientador consolou-a, bondoso, prometeu-lhe amparo. Logo após surgiram 2 velhos, rogando pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema indigência, num hospital. Revelavam-se possuídos de imenso terror. Não se conformavam com a morte. Temiam o desconhecido, mendigavam elucidações, pareciam de verdadeira loucura. Tudo isso graças a um anúncio luminoso que o Gúbio pôs na porta. Olha só que interessante. Curiosa dama compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos e perturbadores que, em grande bloco, lhe não permitiam aproximar-se do filho, instigando-o à embriaguez. Outra veio solicitar recursos contra os maus pensamentos de um espírito vingativo que não lhe dava ensejo à oração. A corrente dos pedintes, contudo, não ficou aí. Tive a ideia de que a missão de Gúbio se convertera de repente numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. Veja só, que incrível. Dezenas de criaturas desencarnadas, sob regime de prisão aos círculos inferiores, alinhavam-se agora ao lado da residência de Gabriel, sobre a determinação de Gúbio, que dizia aguardar a noite para os serviços da prece em geral. Veja só. Antes, porém, que o dia expirasse, começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se dispostos à renovação de caminho. Até o pessoal do Gregório vindo. Procediam da própria colônia que visitávamos, e um deles, com grande assombro para mim, foi claro na enunciação dos propósitos de que se achava inspirado. Salve-me dos juízes cruéis, suplicou emocionado pela inflexão de voz. Não posso mais, não suporto por mais tempo as atrocidades que sou constrangido a praticar. Soube que o próprio Saldanha se transformou. Eu não posso persistir no erro. Veja só, que onda, porque um conseguiu, os outros todos tiveram coragem também. Temo a perseguição de Gregório, mas se é necessário arrostar as maiores dores, enfrentá-las-ei de bom grado, preferindo-lhes o golpe fulminatório a regressar. Ajude-me, aspiro a nova estrada, com o bem. Apelos como esse foram repetidos muitas vezes, enfileirando os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam. No vasto recinto de que dispunhamos, nosso instrutor recomendou que eu e Eloy nos colocássemos à disposição deles, ouvindo-os com paciência e prestando-lhes a assistência possível, a fim de que se preparem mentalmente para as orações da noite. Confesso que me sentia à vontade. André estava louco para fazer isso, né? Dividimos-nos, então, em 2 setores distintos. Organizei os irmãos que me cabia atender em assembleia fraternal. Contudo, em vista de os necessitados continuarem chegando, de espaço a espaço, era imperioso abrir novos lugares no extenso grupo de ouvintes. Muitas entidades em desequilíbrio, lá fora, reclamavam acesso, pronunciando rogativas comovedoras. Todavia, o nosso orientador aconselhara fosse a entrada privativa dos espíritos que se mostraram conscientes das próprias necessidades. Nós vimos lá nos umbrais, né? Muitos clamam, mas nem todos são verdadeiros. De há muito aprendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor. Ele limitava-me a pronunciar frases curtas para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação de minha parte. Conduzindo-me desse modo, pedi a uma das irmãs presentes, em deploráveis condições perispiríticas, expor-nos, por gentileza, a experiência de que for objeto. A infortunada concentrou a atenção de todos, em virtude das feridas extensas que mostrava no semblante agora erguido. Ai de mim, começou penosamente, ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de 2 filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte de meu marido tuberculoso. Cerrei os olhos ao campo de obrigações que me convidavam ao entendimento e sufoquei as reflexões ante o futuro que se avizinhava. Olvidei o lar,
os filhos, os compromissos assumidos e precipitei-me no vale fundo de sofrimentos inenarráveis. Há 15 anos, precisamente, vagueio sem pouso, a feição da ave imprevidente que aniquilasse o ninho. Leviana que fui, quando me vi só e aparentemente desamparada, entreguei meus pobres filhos a parentes caridosos e sorvi louca o veneno que me desintegraria o corpo menosprezado. Supunha reencontrar o esposo querido ou chafurdar-me no abismo da inexistência. Toda a vida, nenhuma realização, nem outra me surpreenderam o coração. Despertei sob denso nevoeiro de lama e cinza, e debalde clamei socorro à face dos padecimentos que me asfixiavam. Coberta de chagas, qual se o tóxico letal me atingisse os mais finos tecidos da alma, gritei sem destino certo. A essa altura, porque a emotividade lhe interceptasse a voz, interferi perguntando de modo a fixar o ensinamento. E não conseguiu retornar ao santuário doméstico? Ah, sim, fui até lá, informou a interpelada, tentando dominar-se, mas para acentuar minha angústia, o toque de meu carinho dos filhos amados, que confiara aos parentes próximos, provocava-me aflição e enfermidade. As irradiações de minha dor lhes alcançavam os corpos tenros, envenenando-lhes a carne delicada, através da respiração. Olhe que aprendizado aqui. Eu deveria ter marcado de amarelo aqui. A aproximação dela nessas condições psíquicas aos filhos, a respiração mútua intoxicava as crianças. Quando compreendi que a minha presença lhes inoculava pavoroso vírus fluídico, deles fugi aterrada. É preferível suportar o castigo de minha própria consciência, isolada e sem rumo, que infligir-lhe sofrimento sem causa. Ao menos não foi tão egoísta. Experimentei medo e horror de mim mesma. Desde então, perambulo sem consolo e sem norte. É por isso que venho até aqui implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. Convença-se de que receberá os recursos que pleiteia por intermédio da prece, esclareci, prometendo-lhe a colaboração eficiente de Gúbio. A pobrezinha sentou-se mais calma e, reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era vítima, roguei atenção em torno das palavras que pronunciaria. Fitei o vigilante e notei-lhe o singular brilho dos olhos. Parecia alucinado, abatido, com a expressão típica de loucura cronificada. Falou aflito. Permita-me indagar? Perfeitamente, respondi surpreso. Que é o pensamento? Olha só a pergunta. Não aguardava a pergunta que me era desfechada, mas centralizando a minha capacidade receptiva no propósito de responder com acerto, elucidei como pude. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma, e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Ah, fez o estranho cavalheiro, um tanto atormentado, a explicação significa que as pessoas... A explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? Indiscutivelmente, respondeu André. Que fazer então para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Olha a pergunta que ele está fazendo, que coisa incrível. Auxilia-nos a apreciar seu caso, contando-nos alguma coisa de sua experiência, pedi com interesse fraternal. O interlocutor, provavelmente tocado pelo tom da minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que divagara no íntimo, com frases incisivas, quentes de sinceridade e dor. Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o xiste malicioso e com ele o gosto da volúpia, estendendo minhas criações à mocidade dos meus dias. Não consegui posição de evidência nos galarins da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos.
Depois do meu decesso, da minha morte, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis, que não me deixam em paz. E enquanto isso ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes às ações indignas que não posso aceitar. Compreendi que me achava em ligação, desde a existência terrestre, com a enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho invigilante de suas manifestações indesejáveis. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores que intentariam debalde a praticar, sem meu concurso ativo. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos, em vão busco adaptar-me a processos mais nobres da vida, quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi. Olha só, na romagem carnal. Certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior, como se vivessem incrustadas na minha própria imaginação. Assemelham-se a personagens autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Falam, gesticulam, acusam-me, riem-se de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo o que o meu pensamento e a minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade dos meus semelhantes. Tá vendo como é sério? Investem contra mim, apupam-me e vergastam-me o brio como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Tenho vivido ao léu qual alienado mental, que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco? Isso é uma verdadeira aula de pensamento. Havia nos ouvintes significativa expectação. Não obstante, a calma reinante. O infeliz deixou de falar, titubeante, demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo, palermado e trêmulo à nossa vista. Fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror e, correndo aos meus braços, bradou: Ei-lo, ei-lo que chega por dentro de mim. É uma das minhas personagens da literatura fecínea. Ai de mim, acusa-me, gargalha irônica e tem as mãos crispadas, vai enforcar-me. Alçando a destra à garganta, denunciava aflito: serei assassinado, socorro, socorro. Os demais companheiros, perturbados e sofredores ali presentes, alarmaram-se desditosos. Houve quem tentasse fugir, mas com uma frase apenas sustei o tumulto que se iniciava. O pobre beletrista desencarnado contorcia-se em meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Cautelosamente enviei um emissário a Gúbio, que compareceu em alguns segundos. Examinou o caso e pediu a presença de Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida. Já vai trabalhar no bem. À frente do recém-chegado, indicou-lhe o doente em crise e falou peremptório, mas bondoso: opera aliviando. Eu? Falou o convertido, semi-apalermado, merecerei a graça de transmitir alívio? Gúbio, no entanto, obtemperou sem hesitar. Serviço construtivo e atividade destrutiva constitui problema de direção. A força é a mesma. A corrente líquida, devastadora, que derruba a mata, pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é nossa porta redentora. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio, através do serviço benéfico aos semelhantes. Dissipando-lhe as dúvidas, acentuou com inflexão de ternura: começa hoje, aqui e agora, com o Cristo, em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria.
Leôncio não mais vacilou. Magnetizou o enfermo dementado, que poucos minutos depois silenciou em profundo repouso. Desde esse instante, o ex-perseguidor não mais se abandonou das experiências do dia, desempenhando as funções de excelente companheiro. A Assembleia, porém, crescia de hora a hora. Entidades de boa intenção buscavam-nos, sequiosas de paz e esclarecimento. Mas, francamente, doía-me observar tanta ignorância além da morte no corpo. Não é? Na maior parte dos presentes, não surgia um mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Raciocínios e sentimentos jaziam presos ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. E nosso orientador fora categórico nas últimas informações que transmitira. A noite próxima assinalar-nos-ia o término da permanência junto ao lar de Margarida, e cabia nos preparar quantos nos buscavam, famintos de conhecimento santificante, para os serviços de oração que ele pretendia realizar. Não convia comparecesse desprevenidos de avisos salutares e oportunos acerca das obrigações e esperanças que lhes competiam desenvolver. Em razão disso, interferi nas conversações, disseminando os esclarecimentos de que podia dispor. Veja só que limpeza eles fizeram nessa região do Rio de Janeiro. Pela minha conta, já são milhares. Ao entardecer, a conformação e o contentamento reinavam em todos os rostos. Nosso instrutor prometera conduzir os companheiros de boa vontade à esfera mais elevada, garantindo-lhes a passagem para a condição superior, e doce júbilo transparecia de todos os olhares. Na exaltação da fé e confiança que nos dominavam, simpática senhora pediu-me permissão para cantar um hino evangélico, ao que anuí, prazeroso, e era de ver a beleza da melodia desferida em notas de maravilhoso encantamento. Alegre e reconfortado pela expressão do serviço que nos fora conferido, tinha meus olhos nublados de pranto, quando, aos últimos versos do Cântico de Esperança, jovem dama de triste fisionomia avançou para mim e disse em voz súplice: meu amigo, de hoje em diante adotarei novo rumo. Sinto neste cenáculo de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Fixou os olhos lacrimosos nos meus e rogou, depois de comovente intervalo: promete-me, porém, a bênção do ouvido na esfera do recomeço. Olha o que ela pediu. Aqui vai explicar o que é esfera de recomeço. Nos círculos mais próximos da experiência humana, esfera do recomeço significa reencarnação. Então, ela já sabia que se ela reencarnasse, ela ia esquecer tudo isso que ela estava passando, ao menos temporariamente. Fui mãe de 2 filhinhos, tão belos e tão puros como 2 estrelas, mas a morte me arrebatou muito cedo do lar. Mas não foi a morte o único algoz que me feriu. Desapiedado, meu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas de muitos anos e entregou-me os 2 anjos à madrasta, sem entranhas, que cruelmente os amesquinha. Há 20 meses luto contra ela, tomada de incoercível revolta. Todavia estou entediada do ódio que me constrange o coração. Preciso renovar-me para o bem, a fim de ser mais útil. Entretanto, meu amigo, tenho sede de esquecimento. Ajuda-me por piedade, prende-me em algum lugar onde as minhas recordações amargas possam tranquilamente morrer. Não me deixes por mais tempo entregue aos caprichos que me arrastam. E quantas pessoas encarnadas queriam saber do seu passado? É melhor não, é melhor não. Minha inclinação ao bem é insignificante réstia de luz no seio da noite do mal que me envolve. Compadece-te e ajuda-me. Não sei amar ainda sem o ciúme violento e aviltante. Entretanto, não ignoro que o Mestre Divino se entregou à cruz em extrema renúncia. Não permitas que as minhas elevadas aspirações desta hora venham a perecer. As rogativas e lágrimas daquela mulher acordaram-me a lembrança viva do próprio passado. Eu também sofrera intensamente para desvencilhar-me dos laços inferiores da carne.
Sensibilizado, nela enxerguei uma irmã pelo coração e que me cumpria esclarecer e amparar. Abracei-a comovido, como se fizesse a uma filha, chorando por minha vez, e refletindo nas dificuldades de quantos empreende a reveladora viagem da morte sem bases de verdadeiro amor e de legítimo entendimento nos corações que permanecem à retaguarda. Exclamei: sim, farei tudo quanto estiver às minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus, e doce esquecimento do perturbado corpo terrestre te balsamizará o espírito, preparando-te para voo às torres celestes. Serei teu amigo e desvelado irmão. E abraçou-me, confiante, como criancinha quando se sente segura e feliz. Gente, quanto progresso, quanto progresso! Era para salvar o Gregório e a Margarida. Olha quantas vezes isso se multiplicou. Vamos ver aqui as observações. Gúbio transformou a casa que antes era abrigo de obsessores em reduto de socorro. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às manchas de sombra que proviam dali, e naturalmente atraídos por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. 2. Eram tantos os que acorreram ao improvisado posto de socorro que Gúbio escalou André e Eloy para ajudar nos atendimentos. Diz André: há muito pretendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor. Então fez que cada um contasse ao grupo de desventurados suas dores, de modo que compartilhassem experiências. Porque a gente sempre acha que a dor da gente é maior que a dos outros. Então a gente precisa tomar conhecimento da dor dos outros para poder se colocar, não é verdade? 3. O socorro, que a princípio era para Gregório e Margarida, se estendeu além do imaginado. Antes, porém, que o dia expirasse, começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se dispostos à renovação de caminho. Isso é fantástico, não é verdade? Lembro mais uma vez que todas as letras em amarelo dos comentários são cópia fiel do original. 4. Um dos socorristas pergunta a André: que é o pensamento? E diz André: elucidei como pude. O pensamento é, sem dúvida, a força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. O que perguntou relata que escrevia textos que instigavam comportamentos e agora se via perseguido por quem? Se afirmavam prejudicados pelas ideias que lhes infundia. Ele se via perseguido pelos personagens que ele criava e pelas pessoas que ele influenciou. São imagens vivas de tudo que o meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade dos meus semelhantes. Somos responsáveis por tudo que criamos. Essas personagens ganham vida aparente, alimentadas primeiro pelo Criador e depois por todos os que vibram com as leituras que ele criou. Meus amigos, o que vocês pensam dos filmes que estão em cartaz atualmente, sejam seriados, sejam no cinema? É violência, é depravação, é uso de drogas. Todo mundo que assiste um filme desse está criando energias que vão alimentar esse tipo de atitude e formam esses personagens que passam a influenciar outros. Não é? Eu não vejo mais um filme desse tipo. Muitas vezes eu começo a assistir o filme e quando começa essa situação, eu já abandono. Não vale a pena. Não serei eu mais uma fortificadora desse tipo de imagem. Seguindo, o escritor em pânico por ver-se enganado pela personagem. André chama por Gúbio, que pede a Leôncio, o hipnotizador, que até ontem prendia Margarida. Leôncio acredita ser indigno de atuar no bem, ao que Gregório diz:
A corrente líquida devastadora que derruba a mata pode sustentar uma usina de força edificante. A força é a mesma, que pode atuar para destruir ou edificar. Gubbio transforma o que até ontem era um obsessor em precioso colaborador. Mais um capítulo que nos trouxe tanto ensinamento que a gente precisa voltar e reler cada parágrafo e meditar a respeito, anotar, mentalizar sobre cada coisa dessa. Cada capítulo desse dá um filme, não é? Um filme positivo, com boas influências. Meus amigos, deixo aqui o meu contato, espero que vocês me ajudem nesse aprendizado. Muita coisa poderia ter sido destacada em amarelo e comentada, mas como eu sempre digo, se eu for destacar tudo, será o capítulo inteiro e nós vamos ficar um mês em cada capítulo. Então eu conto com vocês para que me ajudem nessa tarefa. Até o nosso próximo capítulo.